ouvintes, Portal Tempo, em parceria com o blog A Vaga é Sua, inicia hoje uma série sobre profissões militares. Sempre que a gente fala sobre esse assunto, concursos para corporações militares, a gente tem uma procura muito grande, as pessoas se sentem atraídas pela estabilidade que essas corporações, permitem às pessoas que são aprovadas nelas e também sobre essa questão dos benefícios. A gente vai conversar aqui hoje, o nosso primeiro convidado é o Coronel Donizete, ele é chefe da Divisão de Concursos do Centro de Instrução da Aeronáutica, que é o CIAC em Belo Horizonte, né, Coronel? Seja bem-vindo. Exatamente. Boa tarde a todos, boa tarde aos espectadores do Portal Tempo. Ok, Coronel, como eu disse, a gente tem uma procura muito grande aqui no blog, sempre que a gente cita esse assunto de concursos militares, seja qual for a corporação, os candidatos eles se sentem muito atraídos, é quase com uma fascinação, atraídos, quase com a fascinação que tem. E a gente está vendo aqui o senhor todo fardado, eu acho que só quem está em casa que tem vontade de entrar numa corporação dessa, já fica com o olhinho brilhando. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é exatamente isso, vamos orientar esses candidatos, como é que eles podem fazer para entrar, por exemplo, na Força Aérea Brasileira, que é a corporação que o senhor representa. São muitas as formas de ingresso? Sim, nós temos várias formas de ingresso e para um público bastante variado que possa se interessar pela nossa instituição. Temos o ingresso para quem é muito jovem, para poder servir a aeronáutica, até o período de 18 anos, que é o alistamento militar. Temos uma outra forma de ingresso para quem é mais novo e que pretende ser piloto, por meio da Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena, que é de 14 até 18 anos. E para o público adulto temos várias opções. Para oficial de carreira, na profissão de logística, no caso que é a intendência ou a infantaria, que são as provas para a Academia da Força Aérea em Pirassununga. O Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, no qual eu trabalho e sou chefe da divisão de concurso. Que é aqui em Belo Horizonte. Que é aqui em Belo Horizonte. Promove concurso para médicos, dentistas, farmacêuticos, engenheiros e outras especialidades como juristas, assessores jurídicos, enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, tem diversas especialidades que a gente promove esse concurso. E como são, a gente falou em concurso, mas eu pergunto, é só o concurso público, por exemplo, tem uma outra forma, não sei, convocação, processo seletivo, quais as opções? Exatamente. Nós aqui do CIAR lidamos com um concurso público para aqueles cursos que são de carreira, aquelas pessoas que após ingressarem vão poder ficar com a gente até 30 anos, nos postos mais altos da vida militar, seguir carreira. Mas nós temos uma outra modalidade que está bastante em voga ultimamente, que é a entrada por meio de convocação, que são para aqueles oficiais temporários de diversas especialidades, algumas aqui eu já apontei, e que ficam com a gente e entram para ficar um período de 1 ano, sendo que esse período ele pode ser prorrogável até o 8º ano, até 8 anos, para ficar com a gente temporariamente, servindo, prestando serviço militar. E que tipo de avaliação eles são submetidos? O ingresso para essa modalidade específica de convocados, ela não é feita mediante concurso. Ela é feita mediante um processo seletivo em que a pessoa tem que entregar alguns diplomas, alguns documentos, passar por uma avaliação médica, uma avaliação física, uma avaliação psicotécnica e comprovados todos os requisitos, se enquadrando em todos os parâmetros, ele vai ser chamado para ingressar no serviço militar. E qual que é a seleção mais concorrida hoje? Qual é a maior procura que a Força Aérea ela tem hoje? Seriam aqueles que querem ser os cadetes, querem ser aviadores ou dessas especialidades, pessoas já formadas, que já têm um diploma? Em números absolutos, a gente tem a Escola de Especialistas da Aeronáutica, que é para nível médio, para nível técnico, que é em Guaratinguetá, para sargentos, para graduados, temos uma procura muito grande. Chegamos até um volume de 30 mil candidatos, em números absolutos. Mas nós temos algumas especialidades. Para quantas vagas, geralmente? Lá são bastante vagas, em torno de 500, 700 vagas, varia de acordo com os concursos que são abertos durante o ano. Mas aqui no CIAR, os concursos de carreira, temos algumas situações assim bem atípicas. Por exemplo, a modalidade para dentista, nós chegamos a ter, o ano passado, uma relação candidato-vaga em torno de 400 candidatos por uma vaga, pleiteando, Então é uma situação bastante concorrida e disputada. E o que o senhor acha que atrai, Coronel? Assim, lógico, como eu citei no início da entrevista, tem a questão da estabilidade, dos benefícios, remuneração, mas o senhor diria que tem algo a mais no serviço da corporação que esses candidatos demonstram ser atraídos por isso? Ou ela se limita realmente à questão dos benefícios, da estabilidade financeira? Não, obviamente que isso aí vai sempre ser um atrativo. Mas a nossa instituição, ela recentemente foi colocada como entre as 2 ou 3, os últimos 10 anos, das mais confiáveis que temos no Brasil. Ficando ali equiparado com a igreja, com os bombeiros. Então, os militares, eles passam muito esse conceito de disciplina, de ordem, de acatamento a uma situação ordeira, que as pessoas muitas vezes gostam disso,
E nós estamos aqui, depois que entramos para a carreira, eu sou oficial de carreira, já tenho 30 anos de serviço, a gente faz isso porque a gente ama a pátria, né? Então, eu já servi na Amazônia, já tive a oportunidade de salvar pessoas, de levar medicamentos, de levar urna eletrônica. Eu tenho realmente bastante orgulho daquilo que eu fiz pelo povo brasileiro, simplesmente pelo fato de ser oficial da aeronáutica. O senhor tocou num ponto importante, que é o que eu também converso muito com os meus leitores lá no blog. Geralmente, quando as pessoas tentam entrar numa corporação, eu repito de novo, às vezes muitos, a maioria, foca no que ela pode adquirir para a vida dela em relação à estabilidade. Mas às vezes ela esquece que quando ela entra na corporação, às vezes ela tem que passar por um determinado treinamento, que aí vem a questão militar, e aí, pelo que o senhor está falando aí, o senhor é um militar nato, tipo, o senhor tem aquela vocação, gosta disso. Mas aí, como o candidato, digamos assim, antes dele fazer uma prova dessa, de se meter num concurso desse, digamos assim, qual é a orientação, a dica que o senhor dá para essa pessoa antes dela tentar uma oportunidade dessas? Bom, como eu disse, nós estamos, depois que ingressamos no serviço militar, estamos para servir a pátria, para prestar um serviço à população e à sociedade brasileira. A pessoa ela tem que ter algumas condições mínimas, como condições de saúde, para poder aguentar o tempo de serviço, as atividades, uma condição física também mínima, que são exigidas nos editais dos concursos. E ela tem que gostar de um ambiente que promove a disciplina, que promove a ordem, tem que acatar as ordens dos superiores. Coisas assim que não são muito absurdas, nem nada. Qualquer pessoa que tenha uma boa educação, que tenha uma boa base em casa, ela consegue se encaixar perfeitamente dentro dos nossos valores e das características que a gente quer de quem ingressa no serviço. E como é que está a participação das mulheres hoje na Força Aérea Brasileira? A mulher hoje em dia, graças a Deus, ocupou um espaço importantíssimo e não foi diferente nas Forças Armadas, né? Nós temos permissão para o acesso de mulheres, no caso do CEAR, para essas modalidades em que a gente já pega o profissional já pronto, né? O médico, o dentista, o farmacêutico, o advogado, quase que 50% é do efetivo de mulheres. E temos também o ingresso permitido para mulheres para o quadro de aviador, como eu sou, como piloto, né? Para a intendência, só não temos ainda para a infantaria. Então, na verdade, a mulher já desde a década de 80 que ela está totalmente inserida dentro do contexto militar. Né? Estamos, obviamente, num período de paz, pretendemos que continuemos assim, né? Mas outros países que têm um estado assim, beligerante mais intenso, como os Estados Unidos, a mulher participa normalmente das atividades e mostrou todo o seu valor aí. Só para a gente orientar melhor o candidato, o senhor citou aviador, que o nome ele já fala por si só, mas, por exemplo, um candidato que ele se torna intendente, quais vão ser as atribuições dele lá dentro? O oficial intendente, o nome da intendência é um nome bem típico militar, né? Mas ele vai trabalhar com a logística, com a estrutura, com o andamento que as coisas têm que ter na nossa vida. Então, com compras, com manutenção, com estoques, com fardamentos, toda essa parte de estrutura, de logística, quem vai cuidar é o oficial intendente, né? E uma guerra, né? A gente não quer guerra, mas uma guerra, ela sem dúvida, ela não tem condições de ser ganha, nem sequer iniciada, se a gente não tiver a parte da logística, da intendência bem estruturada. É uma arma extremamente importante. E a infantaria é a parte da segurança? A infantaria hoje é a parte de segurança de aeródromo e defesa aérea do Brasil também, né? Coronel, então a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas só para que as pessoas que estão assistindo, aquelas que puderam saber um pouquinho mais da Força Aérea, eu acredito que para muitos essa informação de que há várias possibilidades, porque muita gente certamente pensa, eu não fiz a prova quando eu era novinho, lá atrás, tinha 15, 16 anos, mas eu ainda tenho uma oportunidade de entrar agora. Eu gostaria que o senhor fizesse um convite para essas pessoas e citasse para mim se hoje existe uma demanda retraída da FAB, assim, se tem uma especialidade que a corporação ela está precisando mais no momento e o senhor aproveita e faz essa convocação agora. Perfeitamente. Eu queria aproveitar só o ensejo, antes de mais nada, né? Dizer a todos os telespectadores, né? Que nós estamos na semana da ASA, é a semana do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. É uma semana muito importante que a gente comemora o voo mais pesado que o ar do Santos Dumont, que foi do dia 23 de outubro de 1906. Muito bem. O ingresso para a Força Aérea, né? É importante deixar claro aqui que nós temos o portal que é o www.fab.forçaaereabrasileira.mil.br, onde qualquer candidato vai poder encontrar todas as informações. E com relação à demanda deprimida que você me perguntou, essa demanda na verdade não é inerente só da Força Aérea, né? Todos os órgãos públicos têm essa dificuldade de captar o pessoal de saúde, principalmente o médico. Então o médico, acho que o nosso país, graças a Deus, a população tem cada dia mais acesso à saúde, né? Isso é importantíssimo, mas a formação de médicos ela não tem acompanhado o desejo, o anseio da sociedade.
Então a gente vê que todos os segmentos têm essa dificuldade. Então médico seria o setor que a gente está mais necessitado. Ai, que bom. Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pela Semana do Aviador, pela Semana da Asa, né? Obrigado. Parabenizo a todos da Força Aérea Brasileira e eu espero que com essa entrevista a gente possa ter tirado as dúvidas dos candidatos que pretendem, né, realizar um concurso desse, entrar em alguma dessas seleções e, como o senhor disse, entrar lá no site da Força Aérea e se informar melhor. Obrigada. Perfeito, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e em breve a gente volta com mais entrevistas, com mais representantes de corporações, matando aqui a sua curiosidade sobre os concursos públicos nessa área. Até a próxima!